Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MCIO Talks. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Eu sou Márcia Wolff, executiva de tecnologia, mãe do Kim e da Vitória, Yogini e Carioca. E tenho aqui comigo essa parceria com a T-Show, Márcio fazendo um super talk para a gente trazer muito conteúdo da MCIO para todos. A ideia desse talk é cada vez mais levar tecnologia e levar conteúdo da MCIO para todos. A MCIO é uma associação sem fins lucrativos que fomenta a presença feminina no mercado de tecnologia. Da base ao topo, queremos levar cada vez mais diversidade, por um mundo mais incluso, por um mundo mais diverso. E aproveito para fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,70 m, branca, de cabelos longos e estou usando um vestido verde. E o Márcio está aqui comigo, né, Márcio? Isso aí, muito obrigado pela parceria com a MCIO. Agradeço você também que está aqui com a gente em um tema hiper estratégico. Bom, sou Márcio Montanha, estou como diretor de portfólios no Biz Group, apresentador e colunista no portal IT Show. E essa temporada de podcasts, que é o MCIO Talks, a gente está tendo a oportunidade de engajar executivas incríveis, temas essenciais, e hoje a gente vai falar sobre o papel do CIO no conselho. E temos duas grandes convidadas, líderes inspiradoras, Cristiane Eddington e Fátima Primati. Pessoal, quero primeiro agradecer pela disponibilidade, sejam bem-vindas. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também agradeço o convite, espero uma prosa e uma conversa boa e obrigada mesmo pelo convite, poder dividir um pouco aqui das reflexões. É sempre difícil, né? A gente conseguir organizar a agenda para doar o tempo para levar um conteúdo relevante para os outros, porque quando a gente divide, a gente está crescendo também, né? Então agradeço imensamente a presença, Cris, Fátima, muito bom ter vocês aqui. Queria aproveitar para apresentar a Cris. A Cris Eddington é uma líder, uma executiva exemplar. Ela atuou vários anos na área de tecnologia, com uma forte atuação em transformação nos negócios, atua em conselhos de administração e consultivos em empresas no setor de serviços, luxo, varejo de moda, varejo farmacêutico, indústria e tecnologia. Pelo impacto de sua liderança, foi reconhecida 3 vezes como executiva do ano. É um prazer enorme ter uma executiva como você conosco. Vice-presidente da associação MCIO, baiana, casada, mãe do Rodrigo e do Alexandre. Cris, como que uma baiana veio parar em São Paulo? Conta mais sobre você. Como é que foi essa trajetória da Bahia a São Paulo? Márcia, eu vou fazer uma brincadeira. Tem um baiano que é muito conhecido, o Nissanguanais, que diz o seguinte, que o baiano vem para São Paulo se destacar. Não, gente, mas brincadeira à parte, minha carreira, a maior parte dela foi na indústria de telecom, né? Trabalhei ainda no sistema Telebrás, vim para São Paulo na construção da Vivo, né? São Paulo te traz um crescimento, uma oportunidade que é gigante, então foi uma decisão muito bacana de marido, de filho, de cachorro, todo mundo junto. Foi ótimo, além de mãe do Rodrigo e do Alexandre, sou mãe da Bri também, que é nossa cachorrinha. Então, eu sou apaixonada por tecnologia e principalmente pela transformação que a tecnologia pode trazer para o negócio, né? Quer seja a mudança no negócio propriamente dita, atendimento ao cliente, novas avenidas de crescimento. Então, com base nisso, em 2016, eu comecei a pensar assim, gente, a transformação digital para acontecer tem que ser a partir da liderança, do C-Level, do board. E aí eu comecei essa jornada de fazer uma transição de carreira, né, deixar a vida executiva, que eu adorava, para a vida de conselho, que era um desafio diferente. O que me abriu uma série de oportunidades, culturas diferentes, empresas diferentes e indústrias diferentes. Porque você trabalha em indústrias totalmente diferentes, né? Você tem um leque. Então, sempre atuei em telecom, né, que não deixa de ser varejo também pela quantidade de lojas e o atendimento ao consumidor, mas a partir daí fui para varejo de moda, varejo de luxo, saúde, indústria. Então, essa diversidade é muito bacana e desafiadora. Muito bom ter você aqui com a gente, Cris. A Cris que é sempre bem-vinda e sempre contribui também com o IT Show, então agradeço pela disponibilidade. E Fátima,
Você que é conselheira de empresas, investidoras, mais de 37 anos de experiência, também diversos setores, tecnologia, finanças, seguros, educação, e também integra grupos de executivos, grupos também parceiros do IT Show, como a Sucesso São Paulo, o MCIO, mas eu queria abrir aqui para você se apresentar. Tá bom. Primeiro, prazer, né, estar aqui. Eu sou Fátima Primati, esses 37 anos de mundo corporativo, de tecnologia. Eu também sou apaixonada pela tecnologia e eu acho que aprendi desde cedo o que a tecnologia pode transformar o mundo e os negócios. Então, então foram 37 anos, a minha última passagem foi em educação e eu fui convidada para ser conselheira. Então, não foi uma carreira construída para ser conselheira. Eu fui convidada e me despertou a questão do conselho. E hoje eu sou conselheira, sou casada, 30 anos com o meu querido Humberto, sou mãe de uma menina, adolescente, moro no interior, fiz essa mudança, eu morei no interior, vim para São Paulo, voltei para o interior. E estar no conselho, para mim, que vem de uma vida executiva, eu acho que é o desafio, é eu me desafiar, aonde eu consigo aportar valor. E eu acho que é por isso que eu estou no conselho. E eu consigo me desafiar e eu consigo estar em aprendizado. Essa é a Fátima. Muito bom. E Márcia, que responsabilidade a gente Vamos lá, né? Com essas duas referências. Eu tô até nervosa aqui na frente de duas feras, mas acho que a gente vai bem, né? O palco é delas, então tá bom, Márcia. Aqui é só Márcia e Márcia, então tudo bem. Sertaneja. Bom, nós conversamos com muitos executivos e a gente quer abrir aqui com a Fátima, né, para você falar, né, o que o board espera de um CIO no conselho, visto que alguns executivos pensam nessa transição, né, mas de fato quais competências, qual é o timing, né, o momento que o executivo está preparado ali para contribuir no nível de conselho? Eu acho que a primeira resposta é que o CIO precisa ser visto além da tecnologia. E eu acho que isso ajuda a sentar numa cadeira de conselho. E o que o board espera de um conselheiro? Ainda mais com um background de tecnologia, que ele consiga traduzir estas transformações digitais, inovação, essas novas tecnologias em valor para o negócio. Ajudando a empresa a inspirar e a incentivar as tecnologias e ajudar também a discernir os riscos e as oportunidades. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quais são as competências-chave sendo CIO? Eu acho que a visão sistêmica que a gente tem do negócio. Sempre como CIO eu participei, eu passei por várias áreas, então você começa a ter uma visão importante do negócio, então traduzir essa visão do negócio e saber lidar com temas complexos, então gestão de projetos, de portfólio e a habilidade de comunicação, de trazer temas complexos para um board, para uma tomada de decisão de uma forma simples. E o outro ponto que eu posso falar para vocês de uma questão de atitude é o saber ouvir, o saber falar, dialogar e trabalhar em colegiado. Saber que tem horas que a gente vai ouvir mais, tem horas que a gente vai falar mais. E a gente até falou um pouco antes da questão da humildade, porque às vezes na cadeira de CIO eu estou muito bem preparada para as questões tecnológicas, mas numa cadeira de conselho eu também tenho que estar preparada para outros assuntos, como financeiro, como questões de pessoas, como questões que estão acontecendo no mundo. Então, eu acho que isto ajuda a ser uma conselheira, ser uma CIO e estar sentada num conselho. Você sai da zona de conforto total, né, Cris? Você vai para outro ambiente. Eu estava justamente pensando nisso, Márcia, porque
Você deixa de ser uma CIO sênior, reconhecida no mercado, e você passa a ser uma conselheira júnior, né? Uma conselheira que está se desafiando, que está iniciando essa mudança de carreira e que é completamente diferente, né? Porque você sai de uma posição que é executiva, que é de entrega, para uma posição onde a tua colaboração tem a ver com o longo prazo da empresa, né? Com estratégia, com visão estratégica. Então, é muito diferente. Eu também queria destacar um ponto que a Fátima trouxe, que é esses conhecimentos que são transversais. Porque a gente pode pensar como executivo de tecnologia, e, obviamente, esse vai ser, né, a principal contribuição tua no conselho, né, navegar entre o que é tecnologia e negócio, mas o board também espera de você uma visão transversal. Uma visão de governança, de finanças, de sustentabilidade, de risco, porque enquanto conselheiro, você é responsável por todas as decisões tomadas, né? E você deve colaborar com a discussão de todas as decisões. É claro que dentro da competência de cada um e com mais senioridade para falar, mas te espera de você esse conhecimento transversal. E eu me lembrei, enquanto você estava falando, de um ponto que a gente não pode esquecer, que por a gente ser vista como técnica, porque vem de uma área técnica, a gente tem que ter um equilíbrio entre o aprofundamento técnico e a maturidade da governança. Então, acho importante a gente ter esse equilíbrio quando a gente vem para o conselho. Um trabalho de tradução. Eu venho conversando com muito executivo que realmente está pleiteando, né, esse próximo passo na carreira, e eu queria entender, até fugindo um pouco aqui, mas aproveitar a experiência de vocês, da importância do executivo trabalhar a comunicação, ele trabalhar a leitura, literalmente entender essa questão tecnicamente, né, da comunicação, da linguagem corporal, de você saber o momento de você levantar a voz, você ditar o ritmo ali. Qual a importância, visto que a gente está falando sobre competências, estou curioso da sua opinião. Uma das coisas que eu aprendi no curso que eu fiz de conselho é que a gente tem que ser muito humilde. E talvez a gente vai perdendo isso ao longo da nossa carreira, né? Porque a gente vai indo para posições, a gente vai seguindo. E no conselho, a gente tem que ter esse tempero importantíssimo. Primeiro, porque nem todo mundo no conselho tem o background que você tem. E que bom, porque eles têm outras experiências de vida. Então, eu acho que é o tom de voz, a escuta ativa, a fala assertiva, saber questionar de uma maneira estratégica. Não é questionar por questionar, é questionar que traga para a mesa reflexões, que traga assim, poxa, não pensei nisso. Então, eu acho que tem uma responsabilidade importante. E às vezes, eu vou te dizer, quando eu entrei como estagiária de conselho, Eu fui júnior, ela já foi estagiária. A gente começa como estagiária, júnior de conselho. E aí eu falava assim, nossa, que felicidade ser estagiária, porque eu posso mandar mal. Não vou ser tão cobrada, que é aquilo que você comentou. Eu estava numa posição de CIO e as pessoas me viam como CIO, e agora eu estava lá no conselho podendo fazer essas perguntas. Mas eu aprendi que eu não preciso estar o tempo inteiro perguntando, eu preciso entender mais do que tudo. Então, nas minhas primeiras reuniões, eu quase não questionei. Eu muito mais ouvi. Escuta, né? A escuta ativa, eu acho que no papel de executivo, no papel de conselho, sempre é um dos elementos aí fundamentais, né? Você engajar, você saber se comunicar. E aí, Cris, quando a gente fala aí nessa transição do executivo para o conselho, que estratégia um executivo deveria adotar para construir uma visibilidade, para construir uma reputação, para que os conselhos te chamem? Como é que você atrai um conselho? Qual é o trick para você atrair conselhos? Conta aqui como é que você vê esse mercado. Eu acho que primeiro começa com o teu posicionamento. Você tem que posicionar como executivo de negócio que tem influência em tecnologia.
mas não como um especialista em tecnologia, porque o lugar do especialista não é no conselho, nem é no C-Level ou na vida executiva propriamente dita, né? Um pouco o que a gente estava falando agora que você trouxe, Márcia, esse posicionamento nosso em conselho tem muito a ver também com o nosso posicionamento enquanto executivo. Né? Então, enquanto executivo, se posicione como um executivo de negócio, né? Que usa a tecnologia em prol do negócio, para alavancar o negócio. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Né? Depois disso, acho faz parte desse posicionamento, vamos mudar o nosso currículo, vamos mudar nosso LinkedIn, vamos dar esse tempero a mais de negócio, né, de estratégia, de longo prazo. Então, você começa numa trajetória de se posicionar desta maneira. Outra coisa, o teu network passa a ser diferente. Deixa de ser um network técnico ou dentro da área de tecnologia, com líderes de tecnologia, fornecedores de tecnologia, para buscar um público um pouco mais diferenciado, que fale mais de negócio, que fale de estratégia, que fale de governança. Né? Existem fóruns como o próprio IBGC, as escolas para conselho, ou participar de painéis, de eventos. Né? Assistir esse podcast, Márcia, é uma excelente oportunidade. Né? Mas você começa a fazer essa transição aos poucos, a buscar esse outro network que é diferenciado. E, claro, se preparar, porque, como a Fátima trouxe, você num conselho não fala só de tecnologia. Então, você precisa estar preparado para essa oportunidade. Você precisa conhecer de finanças. Não tem como você não entender nada de finanças. Né? Você precisa entender de governança corporativa. Você precisa entender de sustentabilidade. Você precisa entender de risco. Ou seja, é uma série de competências novas que você precisa estar preparado. E esse que é o bacana da carreira de conselheiro e de qualquer transição de carreira que você venha a fazer. Né? Você pode estar muito bem confortável, reconhecido na tua carreira atual, mas quando você decide fazer essa transição, você se desafia e você tem que estar preparado para ela. Então, você tem que desenvolver novas competências, né? E correr atrás de novos conhecimentos para se posicionar. Muito bom, né, Fátima? É buscar um network diferente, cursos. Eu acho que essa é a beleza, né, de toda a transição de mudança de carreira. E lembrar, e eu acho que eu usei isso, é lembrar que o meu legado me permitiu fazer essa troca. Então, o que eu trouxe até aqui, que veio comigo, não é dispensado. Então, eu uso essas ferramentas, mas eu tenho que me posicionar. As pessoas conhecem a Fátima como CIO. Como é que alguém vai adivinhar que a Fátima quer ser conselheira? Não existe uma bola de cristal. Alguém vai adivinhar? Pois é. Então, quando a Cris trouxe a questão do posicionamento, do reposicionamento, é fundamental. Então, eu tenho que mudar meu LinkedIn, eu tenho que falar. Cris, saí de CIO, eu fiz a mudança. E ela falou, olha, a Fátima foi para... Então, eu acho que a gente tem que comunicar. E, às vezes, a gente quer algo, mas ninguém sabe, só nós. Então, acho que tem esse canal de comunicação, essa intenção de dizer que eu quero entrar, e a gente sabe que não é fácil entrar. E você também trouxe um ponto do letramento. Então, tem, sim, atualizações que podem ser feitas. Sei menos de finanças, vou aprender finanças. Eu não sabia, ou sabia muito pouco de sustentabilidade e os impactos do clima. Pauta de conselho. Então, eu tenho que me letrar, eu tenho que aprender. E uma das coisas que me perguntaram outro dia, e que você também tocou, a questão do network, são outros networks. Se eu quero estar no conselho, eu tenho que estar nos grupos específicos de conselho. Eu tenho que estar nos grupos dos empresários, eu tenho que estar no grupo de empresas familiares, eu tenho que estar nos de startups. Que a maioria das empresas no Brasil são familiares, então, né? Onde você tem mais espaço, né? A gente precisa olhar para o nosso network e verificar se a gente está posicionada para onde eu quero ir. E você comentou no início sobre a sua bagagem que contribuiu para o seu momento atual. Eu queria entender, né, dentro desses aprendizados da trajetória,
como executiva ali, quais foram as questões mais decisivas, né, para conquistar espaço nos conselhos? Eu vou contar o legal, né, que assim, eu acho que todo mundo tem que ter, e depois eu vou contar como é que eu entrei. O lado A e o lado B. O meu lado, né? Como é que eu entrei, adorei. né? Porque eu acho que foi um pouquinho diferente, mas eu vou comentar. Então, assim, eu acho que o ponto de vista técnico foi essencial, né? Eu ser uma CIO. Ainda mais neste momento em que a tecnologia está na pauta de todas as empresas e a dificuldade que a gente tem como usar A, B, C e como é que a gente traz essa narrativa para o conselho. Mas o que eu acho que foi importante é a capacidade como CIO de ter uma visão estratégica e uma visão do todo da empresa, porque a gente passa por várias áreas e a gente tem esta possibilidade. Outro ponto também que me traz não só compreender a tecnologia, por isso que aquela questão de ir além. Como é que as pessoas vão me ver que eu vou além? Eu tenho que perguntar. Então, se alguém da outra área está apresentando alguma coisa, quão interessado eu estou? Então, ter essa oportunidade, e a gente tem essa oportunidade dentro das nossas empresas, não precisa vir para o conselho. Então, acho que isso me trouxe traduzir tecnologia em resultados, então a comunicação é importante. E eu acho que o forte mesmo é a relação de confiança. O quanto eu entrego, o quanto eu realizei, o quanto eu falo e faço, como é que eu fui gestora de pessoas, como é que eu conectei tecnologia, pessoas e propósito. Acho que isso é importante. E eu tive a sorte de trabalhar em empresas que me permitiram implantar sistemas complexos demais, multiculturais, onde eu tinha acesso a várias camadas da companhia. Então isso é um baita de um laboratório que me ajudou. E por fim, eu acho que, e talvez agora no final, e eu não sabia disso, é que quando a gente é executiva, a gente faz, a gente executa, e quando a gente vai para conselho, a gente faz o outro pensar. Então tem um desapego do que eu era importante. E que eu estou numa jornada de aprendizado. E o que me ajudou nisso? É porque nós temos um mindset de mudança, um mindset de transformação, um mindset de gerenciar conflitos e pessoas. Então, acho que tudo isso, esse arcabouço todo de tecnologia e que eu passei por isso, me ajudou aonde eu estou hoje. E eu quero contar só como eu comecei. Eu tava aqui ia perguntar, e aí? Aí você fala assim, poxa, você faz isso na empresa, as pessoas te veem, mas eu fui convidada por um parceiro. Olha, que interessante. Então, você quando está fazendo algo, ele reverbera além dos muros da companhia. E um CEO de uma empresa de tecnologia parceira, que eu acho que eu tinha o visto uma vez, me ligou, me convidando para ser conselheira. E isso não estava no meu rol. E foi por ele que eu entrei no conselho. Eu tive minha primeira oportunidade. E ele me viu. Então, eu acho que às vezes a gente nem vê que as pessoas ou nos veem com uma capacidade que a gente ainda não viu. E ele me viu à frente. Então, eu sempre digo que a gente tem que ser interessada. Eu acho que a gente tem que correr atrás. Eu acho que a gente tem que ter coragem, a humildade e o desapego. Isso pra mim é muito frio na barriga e o calor no coração, né? A vontade da mudança. Né? A minha história é um pouco parecida com a Fátima, né? Também fui convidada, que eu resolvi. Eu já recebi um convite também de um parceiro. E tem muito com o que você falou, Márcio, com a tua experiência de vida. Né? Você vai acumulando, desde o teu início, né? Ainda
técnico ou crescendo na tua carreira, experiência como executivo. Não necessariamente na área de tecnologia, mas como a Fátima trouxe, resolução de conflitos, gerenciamento de pessoas, você trabalha em grandes empresas, você tem experiências diversas. E isso complementa muito a tua entrega em conselho. Né? E foi parecido, a gente tinha contratado na empresa, uma empresa pequena, não era uma startup, já estava um pouco mais na frente, mas ainda pequena, crescendo, né, inovadora. E eu chamava muitos meninos, como eu dizia assim, vem cá, gente, aqui vocês estão errando. Aqui não pode ser desse jeito. Você já era conselheira aqui não pode ser desse jeito. Olha, para a gente seguir, tem que ser dessa forma. Vamos combinar. Então, quando eu tomei a decisão mesmo de fazer a transição, foi o primeiro conselho, né? Foi o primeiro convite que eu recebi. Foi muito bacana, porque é um reconhecimento, né, do que você estava fazendo, quer seja, né, por o desenvolvimento da própria empresa, como do meu interesse como executiva, né, que eu queria aquele serviço entregue, aquele serviço prestado. Então, é muito reconfortante isso, ver como você, de fato, pode agregar e a diferença que você faz nas organizações. E a vida de conselheiro é um pouco isso. Você vai vendo que a tua colaboração consegue ajudar, né, a cada empresa, a cada momento que vive diferente, cultura diferente, né? E esse ponto também do aprendizado é muito verdade, porque conselheiro tem que estar atualizado sempre, né? Tem que aportar valor na companhia. Então, você tem que estar estudando, tem que estar buscando, tem que buscar isso ativamente. E é um desafio muito bacana. E que a gente já tem isso na nossa escola de tecnologia. Né? Exatamente. Então, acho que isso correndo atrás. Impulsiona até. A gente acha que sabe tudo, mas nunca sabe nada, né? Porque sempre tem alguém que traz uma letrinha nova, um conteúdo novo, uma linguagem nova, mas assim, é muito legal. Na fala de vocês me vem uma coisa assim, uma palavra que é muito, muito forte para mim, genuíno, né? Então, assim, a vontade genuína de colaborar com aquela empresa, né? A competência genuína de ter uma visão generalista, de andar por todas as áreas, em todos os níveis. Eu achei muito legal isso que você falou, Fátima, de andar em todos os níveis, porque você aprende no C-Level, no diretor, com o gerente, com o analista, em todas as áreas. E o CIO realmente tem essa sorte e essa competência de poder andar na empresa inteira. Eu achei muito legal, Cris, a tua frase de um executivo de negócios que traz tecnologia para fazer a transformação, né? É sensacional, né? Realmente você, cada vez mais, até enquanto executivo mesmo, tem que pensar dessa forma. E aí, me vem, né, Márcio, que vocês também não programaram essa transformação, né? Mas, por outro lado, vocês se transformaram para chegar lá. Né, Márcio? É isso aí. Você comentou uma questão sobre cultura, né? É curioso porque você atuando em diferentes áreas, o poder da experiência que o CIO tem é fundamental, na verdade, para você conseguir, de fato, trazer, explorar o melhor de cada experiência, mas respeitando a cultura. E o CIO hoje, que é o CIO que realmente faz a diferença, ele discute negócio com cada uma das áreas e consegue realmente agregar. E aí, quando chega num conselho, voa, né? Cris, eu queria levar a conversa para uma discussão um pouco diferente, né? Ou complementar. E a diversidade no conselho? Né? A gente falou aqui muito das competências para chegar no conselho, a trajetória de vocês, linda, maravilhosa, como executivas e hoje colaborando com empresas de N setores, é muito legal ver isso estar acontecendo. Mas como é que a gente consegue também nos conselhos levar cada vez mais representatividade feminina? Hoje ainda é um percentual muito baixo, de aproximadamente 15% de mulheres no conselho. Como é que a gente cresce essa diversidade no conselho? Como é que vocês têm visto acontecer isso, tanto nas escolas de conselho, quanto nas empresas que vocês atuam? Hoje a gente está num momento muito bacana, porque cada vez mais empresas percebem que diversidade é uma competência estratégica, né, que as tornam mais robustas, né, mais capazes de serem sustentáveis no tempo. Então, esse é um momento bacana para a gente. Mas a executiva, no caso, né, já particularizando, a gente tem que estar pronta, né, tem que ter uma prontidão
as executivas precisam estar numa atitude de prontidão, tem que estar preparada. Então, você tem que ter se estruturado, tem que ter pensado em tudo que a gente já falou aqui, em estudar outros temas que não só tecnologia, né? Em estar preocupada com o negócio, não com a tecnologia em si, com o diferencial que a tecnologia aporta na tua empresa, né? E não no tua empresa, no negócio, e não a tecnologia por si só. Então, essa questão de prontidão é muito relevante, porque a gente pode ter as cadeiras de conselho e não ter as executivas oriundas da área de tecnologia prontas para assumi-las e aí desempenhar um bom trabalho. Porque também uma puxa a outra. Né? Sim, então, uma sim. executiva que está lá como conselheira, né, assumindo o seu papel, entregando um resultado de qualidade, com certeza mostra que é possível e incentiva outras. Né? Então, acho que o primeiro ponto, Márcia, é essa prontidão executiva, vamos dizer assim. Né? O segundo, eu acho também que tem uma articulação entre a sociedade civil e esses ecossistemas de governança que podem colaborar mais. Né? Pode ter grupos específicos de conselheiras, podem desafiar as empresas a essa diversidade. Então, existe um caminho aí nesse ecossistema de governança que pode ter isso mais presente nas pautas. E também a questão de políticas públicas. Né, políticas públicas e sociedade civil articulada. Aí a gente vai para a questão de cotas, que muitas vezes é questionado ou não, mas que para uma questão de tempo pode ser muito válida. Então, tem essa questão de políticas públicas que vem nesse sentido de nos fortalecer. Muito bom. A questão de cota é sempre uma polêmica, né? Sempre Mas realmente uma é uma polêmica. aceleração, né? E se a gente quer uma sociedade mais saudável, mais diversa, você tem que ter diversidade, né? A sociedade pede isso. Pelo né? menos uma questão temporal. Não precisa ficar para sempre, mas você tem muita experiência na Europa, na França, em outros países, que determinam um percentual de mulheres em conselho e que vem nesse sentido de ajudar. E como eu falei no início, também uma puxa a outra. Cabe a gente, né, que está na posição, aqui eu, Fátima e muitas de nós, trazer outras também, incentivar, ajudar. A gente tem na própria MCIO uma trilha de conselho, onde a gente tanto explica o que é essa carreira, né, quais são os tipos de conselho, quais são as competências que você precisa desenvolver para estar pronta, né, a trabalhar nessa questão, tanto do desenvolvimento quanto de abrir a porta. Né? Quantas vezes eu estou precisando de um conselheiro com esse perfil? Eu assim, sempre vou indicar uma mulher. Sim, tem que ser. A não ser que eu não conheça nenhuma que tenha a competência que é solicitada. Sim. Mas se tiver, primeiro eu vou pensar numa mulher. Aí depois, nada contra os homens, ao contrário. muito isso, mas né, eu acho que a Fátima? gente tem que ir nesse caminho, né? Dessa sororidade entre a gente. Eu vejo muito isso, né, Fátima? A gente até como executiva mesmo, né? Eu não estou em conselho ainda, mas assim, às vezes alguém me liga buscando se eu para uma posição e eu estou bem onde eu estou e eu indico alguém, né? Então, essa indicação roda tanto como executivo como conselho, né? E no conselho mais, né? Porque no corporativo a gente tem os headhunters, a gente tem as vagas em várias empresas, então a própria pessoa pode ir atrás das vagas. Conselho você não vê. No LinkedIn, vaga de conselho. Não, Você não vê. Headhunters são alguns headhunters que trabalham com conselho. Eu vejo muito mais indicação. Então, a gente precisa cada vez mais, e eu concordo com a Cris, na questão de indicar mulheres. Essa é uma forma de a gente levar mais mulheres para o conselho. Uma questão, e aí eu volto para antes do conselho, é que a gente tem que preparar a nossa base. Então, um exemplo da MCIO que fomenta mais mulheres na área de tecnologia, a gente tem que ter a intenção, se a empresa quer ser diversa, quer seja no conselho, quer seja no board, né? Porque às vezes a gente está falando no conselho, mas nem no board da companhia é. Então, eu acho que tem que ter um trabalho base para trazer mais mulheres e ter a intenção de fazer isso. Porque às vezes só está no papel. Mas quais são as intenções para realmente trazer mais mulheres ou um público diverso? Tem uma diferença entre querer e fazer.
Então, acho que isso tem que estar, e eu gosto muito de a gente começar e vai levando e vai trazendo mulheres e outros perfis para todas as camadas. No conselho, eu ainda vejo muita indicação, e por isso de a gente se posicionar e estar no meio é fundamental. E vocês veem uma procura maior por mulheres? Porque a gente escuta, mas eu não sei se a gente realmente vê, né? Eu tive um caso de um headhunter que me ligou, dizendo que a empresa tinha como meta 30% de toda a companhia, toda a gestão, ter mulheres. Então, ele, como headhunter, precisava levar 5 homens e 5 mulheres. Porque senão a empresa nem queria ver os currículos. Esse foi o único caso em que eu... De conselho? De conselho. De conselho. Eu vejo sim, Márcia. Vejo o mercado, como eu disse, as empresas já conseguem ver isso como uma competência de fato estratégica. Agora, ela é mais frequente para posições executivas. Então, liga um headhunter e fala, Cris, estou precisando desse perfil assim, assim, assim. Preferencialmente, mulher. Então, isso acontece muito. Em conselho, é mais raro. Pelo menos a minha experiência. E esse ponto que a Fátima falou do network é fundamental. Eu participo de vários conselhos, já participei de muitos, e assim, uma apenas foi através de um headhunter. Todos os outros foi network. De pessoas que muitas vezes você nem imaginava, né? Mas que durante a tua vida você a impactou de alguma forma, ela viu o teu trabalho, né? Então, essa construção, ela é fundamental, porque ela dá frutos. E volta no início que a Fátima comentou da importância de você comunicar, não é verdade? E esse papel que vocês estão trazendo aqui, fazendo parte do MCIO Talks, é parte de um trabalho de conscientização que lá na frente nós vamos colher bons frutos, e eu quero de verdade agradecer vocês pela disponibilidade, parabenizar pela trajetória. Eu agradeço de coração pelo tempo de vocês e também a parceria com a MCIO. Essa parceria entre a MCIO e o IT Show faz parte de um plano de comunicação do IT Summit. A IT Summit, que é um evento com foco em conteúdos para alta liderança de TI e cibersegurança, e vocês estão contribuindo com a gente, então fica meu agradecimento. Eu queria abrir aqui para as considerações finais, começando pela Cris. Eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui, e agradecer por vocês trazerem esse tema que é tão atual e tão relevante, né? E que, de fato, a gente precisa falar sobre isso cada vez mais. Obrigada. Sempre bem-vinda, viu? Fátima, por favor. Quero agradecer a generosidade de vocês por falar sobre esse tema, e eu acho que vai ser legal porque ele vai responder as perguntas que eu recebo. Então, acho que esclarece um pouco. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para as pessoas que vão estar assistindo. E quero agradecer, Cris. Conhecer um pouco mais você é sempre um prazer. Então, obrigada. Muito bom, um momento super inspirador, estar com 2 executivas, líderes super influenciadoras que realmente fazem a diferença nas suas jornadas, escutar esse legado e poder levar esse legado para outras pessoas, inspirar mais pessoas nessa trajetória, homens, mulheres, executivos indo para o conselho. Essa pauta foi escolhida com muito carinho, vocês 2 foram selecionadas com muita atenção, né, entre super executivos, então é um prazer sempre estar com vocês, foi um prazer estar aqui, espero vocês nos próximos episódios do MCIO Talks, em parceria com a IT Show. Obrigada, Márcia, obrigada, Fátima, obrigada, Cris. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.